Que alguns dias eu vou revelar um caso aí de um patriotário aí que vai fazer com que os pais da Larissa Manoela pareçam dois anjos, dois santos. Você vai ver, caso até com tentativa de assassinato, coisas até piores. Em breve será revelado. Mas agora vamos falar do líder dos patriotários, que é o Bolsonaro. Olha, a Michele Bolsonaro está em pânico. Veja bem, pânico total. A Michele teve que ser acalmada ali por gente do PL, porque ela sabe que vai ser presa. Caiu como uma bomba ali na casa da família Bolsonaro uma fala do Gilmar Mendes durante o julgamento dos primeiros terroristas que foram aí condenados a 17 anos de prisão pela invasão do dia 8 de janeiro. Já eu mostro aqui a fala do Gilmar Mendes. Mas a fala dele, resumindo, ela diz o seguinte: o próximo é o Bolsonaro. Assim, talvez não o próximo, porque tem muitos terroristas a serem julgados aí antes, e o Bolsonaro ainda nem começou o processo dele, mas vai chegar a hora em que o Bolsonaro é quem vai estar no banco dos réus e o Bolsonaro é quem vai estar sendo julgado e condenado a muitíssimos anos de prisão. Lembremos, os patriotários foram ali condenados esses primeiros a 17 anos de prisão. O Bolsonaro cometeu muito mais crimes do que eles, porque além do Bolsonaro ser o mentor de tudo aquilo, o Bolsonaro também foi mentor da tentativa de golpe de Estado e do conluio ali com diversas pessoas que estavam roubando dinheiro público. Então a situação vai ficar cada vez pior. E aí, essa fala do Gilmar Mendes, essa notícia caiu como uma bomba na casa da família Bolsonaro. E a Michele entrou em pânico. A Michele já está em pânico, o Bolsonaro também, faz muito tempo. Porém, depois disso, ela parece que caiu a ficha. Opa, peraí, vai dar ruim aqui pra gente. Porque o Gilmar Mendes, vou mostrar aqui a fala dele, ele chegou a falar, falta alguém aqui. No caso, falta o Bolsonaro. Tipo, a gente está punindo aqui outras pessoas, mas o chefão ainda não. Gilmar Mendes com vocês. O ministro da Educação, Weintraub, nos chamava de vagabundos e dizia que nós deveríamos estar todos presos. Bom que se lembra disso. Isso é reunião ministerial. Porque é engraçado, não é? A gente vai adotando um tipo de Alzheimer institucional. É preciso relembrar disso. É preciso que não está descontextualizado. Isso que ocorreu aqui no dia 8 de janeiro. Havia o exótico presidente da Caixa Econômica nessa mesma reunião que dizia que se alguém exigisse o uso de máscara ou abordasse a sua filha para não estar na praia, que ele responderia com armas, que ele tinha 12 fuzis em casa. Esses fatos todos vão ficando no oblívio. Não é razoável isso. Não é razoável isso. É preciso que... Claro que nós estamos julgando, neste momento, a ESO, nesse contexto. Mas falta alguém. O ministro da Educação, Weintraub... Falta alguém. Tá faltando alguém aqui. Quem é o chefe de todo mundo? Quem é o chefe do presidente da Caixa? Que tinha sido indicado ali no governo Bolsonaro. Quem era o chefe do então ministro da Educação, Weintraub? Quem é que colocava em cargos-chave pessoas que xingavam os ministros do STF, defendiam a prisão e a morte desses ministros e que estava aí, ó, ele deu um exemplo de Gilmar Mendes até contra usar máscara, falando em usar armas para absolutamente tudo. O Bolsonaro, então, tá faltando ali o chefão. Essa fala é a fala que causou as crises em Michele Bolsonaro. Pessoal do PL, muita gente já não está muito afim de trabalhar com a Michele Bolsonaro, porque dizem que ela é autocentrada, que ela é chata, que ela é arrogante, fala um monte de coisa da Michele lá no PL. Tá, mas tiveram que acalmá-la, porque ela, queira ou não, ainda, a Michele, eu digo ainda porque já não será mais, ela ainda é a principal esperança eleitoral do PL e do Valdemar da Costa Neto para eleger um número grande de prefeitos no ano que vem. Por que ainda, Thiago? Por quê? Creio eu e espero também, não apenas creio, mas tenho a esperança de que a Michele Bolsonaro estará presa durante o pleito do ano que vem, durante a eleição do ano que vem. Porque, pelo que foi divulgado aí, não por mim, mas por relatórios aí da Polícia Federal, mensagens, a Michele Bolsonaro estava comandando um esquema de roubo de dinheiro público do cartão corporativo.
E aí, essa semana saíram inúmeras notícias de fontes diferentes, em portais diferentes, dizendo que o tenente-coronel Cid delatou a Michelle Bolsonaro, que até o fato de que ele não gostava dela e ela não gostava dele era um dos motivos pelos quais muita gente, mesmo antes de ter ali uma talvez confirmação ali pelo lado do Cid, muita gente já ali apostava que haveria uma delação contra a Michelle também, não só contra o Bolsonaro. Pois bem, eis que acalmaram a Michelle, tentaram acalmá-la e perguntaram, mas ô Michelle, você trocava mensagens com o Cid e tudo mais? Ela falou, não, eu não trocava mensagem com ele, eu nem gostava dele, a gente, não, era tudo por meio de assessores, não falava diretamente com ele, ele não gosta de mim nem eu dele. Tá, aí pra acalmar a Michelle, eu tenho uma coisa, sabe quando criança se machuca? A mãe fala, já passou, já parou de doer, mas não parou de doer. A criança continua chorando. Não, no caso da Michelle é o mesmo. Não, calma, não, passou. Não tem problema, não passou não. Não passou, deu ruim. Então falaram pra Michelle, pô, se você não tem conversas com o Cid, você não tem nada a temer, Michelle. Não tem como ele ter te delatado, porque não tem conversas suas com ele. Para delação precisa de uma prova, alguma coisa assim. Então não tem como. Ao que tudo indica, a Michelle acreditou. Se ela acreditou nisso aí, ela é muito burra. É que eu sei que esse pessoal todo é muito burro, eu sei, mas ela achar que ela não pode ter sido delatada porque ela não tinha conversas de WhatsApp com o Cid é uma das coisas mais burras que eu já vi. Por exemplo, as provas aí que apareceram de que ela comandava o esquema de corrupção de roubo de dinheiro público do cartão corporativo não eram conversas da Michelle, eram extratos bancários. É pior. O que você acha que é uma prova pior? Um extrato bancário ou uma conversa de WhatsApp? Mas não faltavam conversas, porque tinha conversa das assessoras da Michelle com o Cid. E das assessoras falando sobre a Michelle. E das assessoras falando entre si, e depois falando com outros militares ali que trabalhavam com o Cid, sobre a Michelle. E dos militares falando entre si. E você tem os e-mails dos militares entre si para liberar dinheiro para a Michelle. E as mensagens deles entre si, do tenente-coronel Cid principalmente, para liberar dinheiro, para pagar despesas pessoais da Michelle. Quer dizer, não precisa ter uma mensagem da Michelle Bolsonaro com o tenente-coronel Cid, mas nenhuma para o tenente-coronel Cid delatar a Michelle. Precisa ele saber de fatos e conseguir apontar para a Polícia Federal. Olha, eu sei de fatos aqui que vocês não estão sabendo, isso e isso. Tem as provas, Cid? Olha, eu não tenho, mas se vocês buscarem aqui, ali e acolá, vocês vão conseguir. É assim que funciona uma delação premiada. O tenente-coronel Cid não precisa ele ir atrás da prova. Ele fala onde está, a polícia vai lá e pega. A polícia pegando, está provada a delação. Provando o crime, provou a delação. Então, olha, o que fizeram com a Michelle Bolsonaro parece falar com criança. Não, Michelle, vai dar tudo certo. Pô, então, ó, se acalma aí. Pelo visto, a Michelle se acalmou um pouquinho, mas não sinto, eu ia falar, sinto em te dizer, Michelle, não, mas não sinto não, estou feliz em ser aí o portador dessa notícia. A coisa vai ficar feia e o bicho vai pegar. E no caso do Bolsonaro, que o Bolsonaro não dorme mais já faz tempo, todo mundo tá sabendo. Agora, a Veja saiu com uma capa nessa sexta-feira, dizendo o seguinte, que o tenente-coronel Cid, em entrevista ali à Veja, outras pessoas disseram que o tenente-coronel Cid falou à Polícia Federal que ele entregou o dinheiro em mãos para Jair Bolsonaro. O advogado do Cid chegou a dizer em entrevista que o Cid tinha entregue o dinheiro em mãos para Jair ou Michelle, ó, já estava ali pegando a Michelle. Mas ele disse para a Polícia Federal que foi a Jair Bolsonaro, o dinheiro do Rolex e de outras joias. Ou seja, o Cid delatou o Bolsonaro, não tem para onde correr. Agora, já estou falando, a Polícia Federal está esperando, eu não sei, eu realmente não sei, pode ser que segunda tenha operação. Mas uma pessoa falou o seguinte, Thiago, pode ser que a Polícia Federal esteja esperando o Augusto Aras sair da Procuradoria-Geral da República para fazer uma mega operação, já com um novo procurador. Eu acho que não, tá? Thiago, assim, achismo, acho que não. Por quê? Porque a Polícia Federal já fez inúmeras operações com Augusto Aras e muitas das operações eles nem sequer avisam o Augusto Aras. Mas tem gente que acha que a Polícia Federal vai esperar o Aras sair para aí sim fazer uma mega operação sem risco de que o Ministério Público vaze a operação. Mas algumas eles não consultam o Aras. Então, por exemplo, quando fizeram busca e apreensão na casa do Bolsonaro, o Aras não foi consultado. Por quê? Porque senão ele ia vazar para o Bolsonaro. Alguém tem dúvidas? Então,
o que fizeram, o que pode ser que esteja esperando. Mas muita gente já fala, ó, o caminho deve ser o que eu, Thiago, falei alguns dias atrás. A Polícia Federal vai fazer operações contra pessoas que a gente nem está imaginando, pessoas que o Tenente Coronel Cid delatou e que não estavam no radar da Polícia Federal. Então é gente que eles ainda não têm os celulares dessas pessoas, eles ainda não têm aí as provas robustas contra essas pessoas, talvez algumas que o Cid tenha dado, ou de outras coisas, mas é gente que não estava no radar. Então precisa a Polícia Federal fazer operação para pegar celulares, tudo mais. Então por isso está um burburinho muito grande em Brasília, principalmente militares da alta cúpula, que não sabem se amanhã depois a polícia bate na porta deles. Tá um pânico geral lá. Creio eu, vão pegar todo mundo, prender um monte de gente, aí depois fazer outra operação daqui mais umas semanas, prender mais gente, pegar mais gente, fazer outra operação daqui umas 4 ou 5 que pegam o Bolsonaro. Vão deixar ele morrendo de medo até o final ali. Porém, tem uma coisa, você vê pelo voto do Gilmar Mendes, tem vários votos aí, viralizou nas redes sociais, o Alexandre de Moraes, as discussões dele com os ministros bolsominion, enfim, mas você vê pelos votos dos ministros o seguinte, não vai ter anistia nenhuma para o Bolsonaro, e nem para esses militares aí que estavam com o Bolsonaro, vai todo mundo pagar por isso. E o que está se discutindo é o seguinte, 17 anos para esse pessoal aí, para os terroristas, tá, mas quem é réu primário? 17 anos. Se tiver bom comportamento lá na Papuda, o cara, 17 anos, cumpre 1/6 da pena, fica menos de 3 anos. Mas peraí, então o cara comete o crime ali, uma das piores coisas, paga uma multa, então todos vão pagar uma multa. Por exemplo, o Aécio, o primeiro condenado. Tudo começou com o Aécio, né? Toda essa desgraça começou quando um certo Aécio não aceitou o resultado de uma eleição. E aí comandou um golpe de Estado contra uma presidenta legitimamente eleita. Lembre-se disso. Começou com o Aécio e aí o primeiro condenado, depois de toda a desgraça que aconteceu, foi um Aécio. 17 anos. Aí alguns falaram, pouco. Vai pagar multa, foi condenado a pagar 110 mil de multa e todos eles juntos condenados, todos que forem condenados no futuro vão dividir aí uma multa de 30 milhões de reais. Então vai ser mais uma grana pesada aí para todo mundo. Aí eu te falo, 3 anos é pouco, se tiver bom comportamento para quem é réu primário. Porém, o que estão falando é o seguinte, essa é a pena para alguns, outros vão pegar mais de 20, outros vão pegar ainda mais. Só que os incentivadores e os mentores disso aí vão pegar penas para lá de 60 anos de prisão, porque aí já entram outros crimes. E quem tinha cargo político e utilizou do cargo vai pegar penas ainda piores. Se for provado que pegaram dinheiro público, aí a coisa vai piorando. Só que, olha, eu vou te falar, tá bem provado que dinheiro público foi utilizado nisso aí. Então prepare-se, porque agora a gente está entrando ali naquela curva final. Qual é a curva final, Thiago? A curva final para reta final do mandato do Augusto Aras. E ali, a partir do momento que sai Augusto Aras, teremos o dobro de poder investigativo contra essa quadrilha, porque até então você deve estar, quem é plantonista aí faz muito tempo, deve estar cansado de saber, desde o dia 9 de janeiro, eu falando aqui, olha gente, infelizmente a Polícia Federal não tem nem material humano, ou seja, não tem nem agentes, peritos, enfim, pessoas suficientes para uma investigação tão ampla. São milhares de pessoas e é um golpe que foi tramado aí durante 4 anos. Aí o Lula até não fez concurso, mas chamou quem já tinha passado, mais de 300 agentes, tudo mais, escrivães, tal. Só que quando entra a Procuradoria-Geral da República, que até hoje só atrapalha, aí teremos procuradores, grupos, forças-tarefas que poderão ajudar a Polícia Federal. E aí é o dobro da velocidade na investigação. Aí vai começar a andar. Porque, imagine, se a Procuradoria-Geral da República fosse aliada da Polícia Federal desde janeiro, provavelmente o Bolsonaro já estava preso, porque a investigação teria andado no dobro da velocidade. O Cid não seria preso em maio, teria sido preso já em março. Eu já teria delatado meses atrás, as coisas teriam caminhado muito mais rapidamente. Então prepare-se, porque a partir aí da semana, não a que vem, mas a outra, as coisas vão começar a caminhar muito mais rapidamente em todas essas investigações. Aí vai ter a Polícia Federal falando, quero fazer busca e apreensão na casa de fulano, quero prender cicrano, beltrano. E a Procuradoria-Geral da República falando,
Prende mesmo! Porque hoje vai lá a Lindor Araújo, que aliás ontem ela foi, pleno sábado, né? A Lindor Araújo foi reconduzida ali como vice-procuradora-geral da República pelo Augusto Aras. A Lindor Araújo vai lá, ela assina tudo e fala, não, nossa, mas o cara cometeu esse crime, esse. Vamos na casa dele fazer busca e apreensão, pegar celulares. A Lindor, não, claro que não. Não vejo crime nisso aí. Organizou tentativa de golpe de Estado. Não tem crime nenhum, como o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques no julgamento da STF. Porém, não teremos mais uma Lindora. Teremos alguém ali, e dos dois ali que estão no radar do Lula, os dois estão com sangue nos olhos para pegar essa corja criminosa. Um deles é mais a confiança do Gilmar e do Alexandre de Moraes, que ele vai com tudo para cima de Sérgio Moro e de Bolsonaro. O outro, ele não é da confiança desses, mas é da confiança do Lula e de pessoas ligadas ao Lula, que também vai com tudo para cima de Sérgio Moro e Bolsonaro, que são as duas vertentes do fascismo, né? Se unem às vezes, depois brigam, mas duas vertentes do fascismo no Brasil, Sérgio Moro e Bolsonaro. Olha, eu peço a sua inscrição aqui no canal e seguiremos aqui na luta, apesar de tudo, viu? Falou!